Querido Senhor Jesus, Mestre, amado, amigo, incondicional de todas as horas. Sem o Senhor, nada disso aconteceria. Então pedimos o seu auxílio. Que esteja conosco em espírito, nos alimentando com seu amor, aclarando os nossos pensamentos, dignificando os nossos sentimentos, para que possamos compreender as verdades que envolvem o teu ministério, quando vieste até nós, como pastor amoroso para cuidar das ovelhas, e testemunhastes o sofrimento e o sacrifício, que são as bases da vida eterna, devido ao amor incondicional ao Pai Celestial e ao próximo. Somos teus irmãos mais novos, que necessitamos do teu auxílio, pois é irmão Pai representante de Deus. Tenhamos a lógica serena e sentimental de entender que a felicidade está em seguir a tua palavra, que representa a vida eterna para nós. Senhor, aclara-nos o caminho nos momentos de dificuldade, de trevas. Mostra-nos que nunca estamos sozinhos pelo teu amor incondicional nos momentos de solidão e tristeza. Guia-nos, Senhor, os passos diante das várias dificuldades que se nos apresentam, sendo a maioria delas causadas pelo nosso desentendimento das verdades eternas. E quando não pudermos mais, quando o coração estiver sôfrego, quando estivermos pequeninos e nos sentirmos deprimidos, lembremos de que o Pai é a vida do universo e que um raio do seu amor numa prece bem sentida e sincera levar-nos-á aos padrões da felicidade, por entendermos que a vida é o maior dom do universo dado por Deus. Muito, muito obrigado, Senhor Jesus. Todos ouvindo? Então eu vou compartilhar aqui a janelinha. Então nós paramos no versículo 30 ainda do capítulo 1, né? Uma coisa importante do estudo chama paciência. Senão não estuda, leitura rápida, aí a gente não aprende. Então vamos lá. Este é aquele do qual eu disse, fala João Batista. Após mim vem um homem que é antes de mim. Nós explicamos que o Cristo é um espírito mais velho que nós. Ele começou a evolução antes de nós. Aí nós podemos nos perguntar, mas por que então que eu não comecei antes? Porque o tempo para Deus é diferente do tempo para nós. O tempo dos espíritos é diferente do tempo da Terra. Um sábio disse assim: para Deus, presente, passado e futuro é a mesma coisa. O tempo não é contado como uma sucessão de horas como aqui na Terra. Então vai chegar um momento que é bem interessante da gente entender. Eu não sei se todos aqui lembram do modelo atômico, das camadas em volta do átomo, vocês já ouviram falar? Tem o núcleo e tem os elétrons em volta. Porque a posição dos elétrons ela é dada com a distância elevada ao quadrado. O número inteiro elevado ao quadrado. A primeira é 1, depois é 2, depois 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado 16, 5 ao quadrado 25. Aí quando chegar lá na frente, imagina 100 ao quadrado, está longe. Então o que eu acredito é assim, ver se vocês vão entender bem, qualquer coisa vocês perguntam. Nós somos homens, estamos aqui. E Cristo está aqui, na 2 camadas para cima. Só que a nossa distância para terminar de ser homem, ela é pequena em relação ao que o Cristo gastou de ser anjo para Cristo. Entenderam? Tipo assim, gasta mais tempo de passar de anjo para Cristo do que de homem para anjo. E olha que é muito tempo. Aí quando a gente chegar a ser anjo, talvez o Cristo ainda seja Cristo. Porque para ser Cristo para o próximo passo é muito mais tempo do que a gente imagina. Aí quando a gente chegar a ser Cristo, é capaz da gente pegar o Cristo lá na última camada de Cristo. E, ou seja, nós até igualarmos a Ele. Compreende o que eu estou falando? Porque
as dimensões do crescimento do universo, o tempo ele tende a ser muito maior. Então vai chegar um momento que nós vamos estar na mesma categoria do Cristo, só que ele está mais na frente. Aí onde que a gente se encontra? Aí a geometria fala, no infinito. Onde que duas retas paralelas se encontram? Aí todo mundo fala no infinito. Então, em dado momento, os filhos de Deus vão estar no mesmo patamar. Vocês compreendem? Então o tempo é muito diferente em relação ao que nós contamos aqui. Parece absurdo, mas aquela história do Einstein, vocês já ouviram falar? Quanto maior a velocidade, mais o tempo passa devagar. Vocês já ouviram falar isso? Da chamado paradoxo dos gêmeos. Tem um gêmeo aqui e o outro sai de uma nave espacial na velocidade da luz. Ele viaja à velocidade da luz um tempo. Quando ele retorna, o que ficou na Terra envelheceu e para ele, como o tempo passou mais devagar, ele chega bem mais novo. Porque o tempo passa devagar a velocidades muito grandes. Isso, gente, não é teoria, isso é fato, está provado. Está provado. Eu sei que parece um absurdo, mas está comprovado que é assim. Em alta velocidade, o tempo passa devagar. É matematicamente provado e já foi provado com satélites em torno da Terra, com as naves espaciais. Já está comprovado. Então, assim, o tempo é diferente. Então, nós não podemos achar que Deus é injusto porque Cristo nasceu primeiro. Já começa daí, está cientificamente comprovado. Assim, ó. Então, quando a gente chegar lá, então na Terra eles vão considerar que Cristo é aquele mesmo Cristo ou que mudou? A Terra já não vai existir mais. De tanto tempo que vai demorar. E a Terra tem um tempo de vida a mais de cerca de 6 bilhões de anos. Começa a contar agora. 6 bilhões de anos, sabe o que é? 6, 3 zeros, 3 zeros, 3 zeros. Ainda não, faltam mais 3. É muito tempo, é 6 vezes 10 a 9. Ou seja, tem 9 zeros depois do 6. É tempo demais. Esse é o tempo da Terra. Que nas minhas contas íntimas, representa o tempo para a gente ser anjo. Mas quando a gente chegar a ser anjo, o Cristo ainda é Cristo. Você entende a questão? Porque demora muito para evoluir nos padrões superiores. É como se tivesse uma hierarquia numa fábrica. O indivíduo que trabalhar bem lá no chão da fábrica, em 2 anos ele vai ser outra coisa. Ele para de trabalhar no chão da fábrica. Só que para ele subir o próximo nível, demora 4 anos. Aí ele vai ser subgerente. De subgerente para gerente, demora 15 anos. Estão entendendo? Aí quando ele chega no cargo máximo, pode ser que aquele cara que entrou hoje, quando chegar no cargo máximo, vai encontrá-lo lá também. Porque não tem mais muito o que andar. Vocês compreendem a questão? Mais ou menos assim. Não sei por que eu fui fazer isso, né? Mas foi só para dar uma incentivada nos raciocínios mesmo. Não adiantou, não? Posso fazer uma pergunta para você? A gente está falando muito vai e volta Jesus Cristo, né? Uma pergunta dele. Mas Jesus Cristo, na evolução dele, ele começou igual a gente, meio pequenininho, ignorante, foi evoluindo? Sim. Jesus Cristo foi igual a gente. Deus criou todos os filhos iguais. Ele não deu nenhuma vantagem nem desvantagem para nenhum filho. Todos foram iguais. Então, Cristo só é o que ele é hoje porque ele passou pelas mesmas fases que nós passamos e por outras que nós vamos passar ainda. Ele não nasceu. Não. Nem anjo nasce anjo. Por isso que Deus é tão bom. Porque senão eu ia ter uma conversa séria com ele, viu? Falei assim, meu senhor, é o seguinte, você acha justo ter me feito desse jeito, ter botado os outros já anjos de uma vez? Eu não ia ficar satisfeito com a justiça divina. Deus é perfeitamente justo. A única religião que colocou os atributos da divindade lá no Livro dos Espíritos foi a doutrina espírita. Ela não é considerada religião pelo próprio Kardec, é uma doutrina. Lá ele coloca atributos da divindade. Primeiro atributo, Deus é soberanamente justo e bom. Porque se ele não fosse soberanamente justo e bom, ele não seria Deus. Se ele é soberanamente justo e bom, ter feito o anjo e ter feito o Cristo seria injusto com quem não é. Concorda? Você imagina, ele já faz um ser perfeito e bota a gente para fazer o caminhozinho aqui? Quer dizer que há 2.000 anos atrás ele já veio para aquela bruta missão, aquela bruta evolução dele. Quer dizer que antes disso
quantos séculos para trás ele já não... De acordo com os espíritos, foram a existência de vários planetas que não existem mais. E cada planeta tem um tempo aproximado de 10 bilhões de anos. Então nós podemos colocar assim quase trilhões de anos no tempo da Terra, e ele já começou a evoluir. Mas os espíritos contaram que ele foi um ser humano um pouco diferente, que ele era um ser que quando ele via que ele estava errado, ele não errava de novo, ele tentava não errar de novo, não cair. Que a evolução dele foi rápida, que ele chegou muito rápido a Deus, porque desde cedo ele tentou fazer tudo certinho. Ele já está... A morte dele, Wilson, é muito significativa. Eu vou só ouvir a Maria Clara e falo sobre isso. Sim, só. Então, depois ele pode reencarnar? Não mais. Depois de Espírito Puro, foi estudo de terça-feira, do Livro dos Espíritos. Quando se torna Espírito Puro, ou anjo, você não precisa reencarnar mais, a não ser em missão. Então, o Cristo já não precisa reencarnar há milhões de anos, bilhões de anos. Só que ele reencarnou, ou encarnou na Terra, para poder trazer a palavra de Deus. Deus é muito grande. Nós não temos noção disso. Então, Deus colocou o Cristo como missionário que viria trazer a vontade dele para nós. É como um chefe de Estado que, para não ir numa determinada aldeia, ele manda um representante. Fala, vai lá e fala isso, isso e isso. Como se fosse eu. Então, o Cristo veio dessa forma. Aqui é matéria. Essa não é a nossa pátria. Nós estamos no estágio. Nós estamos num colégio interno. Colégio interno que nós estamos para passar por provas, dificuldades. E a nossa pátria real é o mundo espiritual. No mundo espiritual, nosso corpo é o que nós chamamos de perispírito. Esse corpo espiritual é o nosso veículo de manifestação. Então, era preciso que as pessoas entendessem de acordo com a evolução. Então, nós começamos simples e ignorantes, ou seja, sem saber nada. Passamos por vários estágios evolutivos, nós já fomos... Vou começar um pouco mais adiante, mas assim, o que nós sabemos, de acordo com a doutrina espírita, é que nós já fomos vírus, depois nós fomos bactérias, reino monera, depois nós fomos para o reino protista, o reino vegetal. É interessante que entre o reino vegetal e o reino animal, existe o fungo, que tem a forma de vegetal, mas metabolismo de animal, intermediário. Depois tem o reino animal, depois vem os primatas, e aí essa evolução de passar de primata para humano, ela não acontece na Terra, ela é muito complicada, ela demora muito tempo. Aí o indivíduo, quando reencarna como humano, ele reencarna muito ignorante, como homem das cavernas. Não tem muita inteligência, muita brutalidade, o sentimento não está bom. No animal, o Filho de Deus, nós, chamado princípio inteligente, começa a ganhar inteligência. E quando ele chega ao reino chamado dominal, que os espíritos chamam de dominal, ele começa a ter senso moral. Ou seja, ele começa a diferenciar o certo do errado. Compreende? Podemos pegar um cachorro, por mais que a gente queira que ele seja gente, ele não é. Desculpa minha prima veterinária, nós temos amor para os animais, mas ele não é gente, entendeu? Mas tem uns que são mais evoluídos. Tem Cachorro, que sim. morder a gente, matar, e tem uns que você conversa. Não adianta eu falar, então, mas tudo bem. Continuemos, entendeu a questão? Vamos continuar com esse negócio. O que acontece? O cachorro, por mais que você dê comida para ele, seja bonzinho com ele, tem determinadas raças que não adianta. Se você for tentar pegar a comida dele quando ele está comendo, ele vai te morder. Porque ele não é capaz de pensar assim, se eu morder essa pessoa que está me alimentando, ela pode ficar brava comigo e não me alimentar mais, porque ela pode ficar nervosa. Ou seja, é raciocínio moral, é sentimento moral, ele não tem. Ele sabe se defender. Então não é sensação moral ou sentimento moral, é instinto de defesa. Compreende? Eles são bonitinhos, tudo, são filhos de Deus, um dia vão ser humanos. Então, assim como nós estamos falando do Cristo hoje, eles não conseguem pensar. Mas um dia aquele cãozinho que a gente trata com amor, aquele gatinho que a gente trata com amor, vai ser humano. Daqui a alguns bilhões de anos. Vocês compreendem? Eles estão no processo evolutivo. Então, nós passamos por esse processo todo. Ou Deus faria o animal só para a gente brincar, matar, maltratar e algumas vezes dar carinho. Vocês compreendem? É tudo filho de Deus. Então, aqueles seres inferiores vão evoluindo. E nós já fomos esses seres. Nós já fomos animais.
Quanto mais eles sofrem intimamente, maior a dor física neles. Eles não têm consciência da dor. Isso é uma coisa importante. Eles não têm um cérebro para ter uma consciência que a dor ela é moral. Então, por exemplo, se uma cadela trai o cachorrinho, ele não tem dor de cotovelo. Até porque tem 4 cotovelos, distribui, né? Mas assim, ele não tem dor de cotovelo. Porque ele não sente aquilo. Porque não tem nada moral envolvendo, entendeu? Não tem essa relação. Por exemplo, para nós, não pode ter casamento entre parentes. Para cachorro, ele não sabe que é a mãe. Porque é instinto, vocês compreendem a questão? Ele não tem senso moral, ele não pensa assim, a consequência moral dos meus atos. Eles não sabem disso. Quando ele se torna homem, quando ele vai evoluindo, ele começa a ter noção disso. Começa a ter uma ideia. Aí a gente vem evoluindo de homem das cavernas. Aí vem adquirindo inteligência. Por isso que a reencarnação tem que ser considerada uma lei dentro de nós. Por quê? Se a gente nunca evoluísse como espírito, toda vez que reencarna um espírito novo, num corpo novo, a gente ia continuar homem da caverna. Concorda? Você não cresce. Então você desencarna, evolui um pouquinho, reencarna mais inteligente um pouquinho, evolui mais um pouquinho, reencarna mais inteligente. Eu sei que a gente duvida, que tem uns que parece que nunca reencarna inteligente, mas acontece sempre que a gente vai reencarnar melhor. Sempre melhor. Por isso que a gente evolui. Então aquela lei de Darwin da evolução, ele simplesmente encontrou a lei da natureza. A lei da natureza é a evolução. Então na próxima encarnação a gente vai estar melhor? Vai. Intelectualmente, moralmente. Nós vamos estar sempre melhor. E é assim que funciona. Então o Cristo passou por isso. O que o Cristo veio mostrar para a gente? O Cristo veio mostrar assim. O reino verdadeiro, o reino do amor, o reino que não tem morte, não tem doença, não tem vícios, não tem tristeza, é o plano espiritual, que é o reino de Deus que a gente tem que conquistar. Conquistar por quê? Porque a gente é mais bonitinho, né? Porque se fosse para ser fortinho, o Wilson tinha ganhado, a gente não estava feito. Né? Então, é porque é o quê em relação a essas coisas? É porque a gente conquista pelo nosso trabalho e devotamento a Deus. Quando a gente faz isso, a gente começa a se aproximar mais dos bons espíritos. E a gente começa a ter bons sentimentos. Então a gente olha para a pessoa que nos fere, que pisa no nosso calo, ao invés de bater de volta, a gente fala, coitado. Ela não percebe que ela está fazendo mal para si mesma. Sim, senhora. Então, tá, tipo, no processo aí de Evolução. e essas coisas de evolução, eles ficam no mesmo planeta, tipo, na Terra, eles ficam... Evolui em vários planetas diferentes, dependendo da situação. Talvez só aqui no Sistema Solar, nós temos 8 planetas e mais uns 4, 5 planetóides e outros, uma suspeita de um planeta que nós não conseguimos ver, porque como o planeta não emite luz, nossos telescópios não conseguem observar. Então, as contas matemáticas indicam que tem um planeta além de Plutão. Plutão hoje não é considerado planeta mais, coitado, foi rebaixado. Está entrando na justiça para ver se está esse negócio de... Então, nós temos lá, nesses planetas, então os vários espíritos de Deus podem evoluir em qualquer lugar do universo, em outra galáxia. Então, vou falar de novo as contas. Ó. A nossa galáxia, que não é uma das maiores, tem 100 bilhões de estrelas. 100 bilhões de estrelas. Cada estrela tem pelo menos 5 a 8 planetas em volta. E na história que a gente está vendo pelos telescópios novos, existem cerca de 100 bilhões de galáxias. Vocês imaginam o tamanho da mente de Deus? E a justiça e perfeição em tudo. Então, a gente querer colocar limitação na criatividade do Criador é, na verdade, limitar o nosso pensamento e não dele. E olha que o homem botou Deus como se fosse um velho, fortão até, né? Você viu lá como é que ele chama lá? O pintor Capela assistindo? Miguel Ângelo colocou Deus lá, o bicho saradão, ele tinha academia naquela época, acho que ele tomava umas bombas, que vem lá. Aí bota Deus como ser humano, como se ele fosse raivoso. Se Deus fosse raivoso, vocês imaginam como é que ia ser o universo? Um caos, né? Ia ter gente levando raio na bunda toda vez que falasse que era ateu. Então, assim, não é assim que funciona. Nós precisamos enxergar que o amor ao próximo é essencial. Então, quando a gente vê uma criança fazendo mal para a gente olha e fala, um dia ela vai aprender. Quando nós vemos o inimigo fazer mal para a gente, que não gosta da gente,
Antigamente a gente talvez fosse bater de volta, hoje a gente olha e ora por ele. Jesus falou: amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem ao que vos perseguem e caluniam, para que grande seja o vosso galardão nos céus. Está explicado tudo. Amor ao próximo, amor a Deus. Aí eu vou crescendo. Aí tem um caso muito interessante de São Francisco. São Francisco estava lá andando com os discípulos dele e tinha um bêbado xingando São Francisco. Você não é nada disso, não. Você é um vagabundo. E xingando. E aí os discípulos ficam olhando aquilo e o São Francisco calado, caminhando, calado. E vários dias ele fazendo isso. Aí um dos discípulos falou assim: você não vai brigar com esse bêbado, não, que está falando mal e gritando da gente? Aí antes do São Francisco responder, eu falei: mas tá certo, a gente tem que perdoar, né? Ele falou: não tem que perdoar. Não? Eu não me senti ofendido até agora. Olha que ponto de evolução que ele chegou. Você entende? Que ponto de evolução? Você imagina uma pessoa passando e uma criança mal educada xinga um adulto. Se o adulto bater nessa criança, o que você acha desse adulto? Ele tem a mentalidade da criança, né? É tipo assim, só faltou ajoelhar e sair batendo, né? Não é assim? Entenderam a questão? E se você é adulto, maduro, você olha para a criança, você vai sentir o que por ela? Piedade. Concorda? Pô, coitado, não foi educado. Você vai culpar mais a criança ou mais a criação dela? Você entende a questão? É assim que nós vamos ser. Nós vamos olhar para os nossos irmãos com amor. E todos vão olhar com amor, que não vai ter mais maldade. Esse é o reino de Deus. Então, Cristo veio trazer isso. Ele veio trazer amor, caridade. Só quem ama. Então, quem se humilha será exaltado. Todo aquele que aceita a vontade de Deus humildemente e ama o seu irmão, esse é filho de Deus, pode ser chamado filho de Deus. Por isso que o trabalho de conhecer a si mesmo e estudar a religião ele é fundamental para a gente mais rápido chegar perto de Deus. A gente pode falar assim: nossa, então eu vou começar a me estudar. Vai demorar um pouquinho para aprender sobre si mesmo. Mas não pode parar. É lento, mas não pode desistir. E aí eu vou fazendo esse trabalho aos poucos. Então, quem foi o Cristo? Ele foi aquele ser escolhido por Deus para vir à Terra, trazer a própria vontade de Deus como se fosse o próprio Deus. Então, por que ele se deixou matar? Porque lá na narração de Lucas, está escrito que ele foi em Nazaré, falou dele mesmo. O pessoal de Nazaré falou: mas você é o filho de Deus? Resumindo, tá? Contando a história nas minhas palavras. Eu sou o filho de Deus. Eu sou o Cristo que teria que vir. E isso é blasfêmia para os judeus. Eles pegaram e foram jogá-lo para matar, jogar no monte. Quando chegaram para jogar no monte, todo mundo parou. Cristo parou entre eles. A multidão abriu e ele passou. E o Lucas escreve assim: não era a hora dele. Ele tinha poder para não morrer se ele quisesse. Então, por que ele escolheu morrer? Ele escolheu morrer para mostrar para o mundo que sacrificar em favor dos outros é a base da evolução. Aí vem a doutrina espírita, a terceira revelação, e diz: fora da caridade não há salvação. Foi o que o Cristo fez. Então, ser bondoso, ser amoroso é a base. Gente, conhecimento não é nada. No nosso evangelho está escrito assim: aquele que ama está sempre à frente do que aquele que simplesmente sabe. O amor é a base do universo. Deus nos criou por amor. E o Cristo veio trazer esse amor. Ele veio nos mostrar isso. Então, Cristo foi sacrificado, se deixou sacrificar e ressuscitou para mostrar que a felicidade está no plano espiritual e não na terra. O que ele fala em relação assim? Guardai vossos tesouros aonde? No céu, onde não há traça nem ferrugem. E não na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Então ele mostra isso claramente. Então o Cristo veio exemplificar algo chamado vida espiritual, vida após a morte. Ali, no verdadeiro plano, que é o plano de Deus, o plano espiritual, é que você vai encontrar a verdadeira felicidade. Não tem como ser feliz na Terra. Fica à vontade. A gente falou, eu estou entendendo aqui, mas você está falando de animais agora, né? Uma pergunta que eu vou te fazer: mas não poderia ter feito a criação nossa que falasse assim: olha, vamos viver aqui, mas não vai precisar de carne, nós vamos viver de fruta, verdura, legumes. Por que tem que haver a matança? Vamos supor, essa ganância que você vê, matador, está tudo quanto é lugar, essa dependência do ser humano pela carne, não poderia
Por que foi permitido isso? Permitido por necessidade do crescimento físico. O corpo, ele cresce e o espírito cresce junto. Na verdade, quem faz a evolução do corpo é a evolução do espírito. Então, essas necessidades iniciais são importantes. Eu sei que é triste falar isso, mas aquele animal que sofre mais, ele evolui mais rápido, por causa das sensações muito fortes que ele tem. Então, não obstante não ser o ideal, é algo que nós vamos conquistar em breve. Eu posso falar de mim, por quê? Eu fui vegetariano durante 5 anos. E nesse vegetariano, o principal motivo era não comer carne para não incentivar a matar os animais. Essa foi a minha base. Eu era menino, tinha 18 anos. Aí comecei a trabalhar muito e comecei a ter anemia. Não adiantava. Eu comia, assim, pratos do que tinha. E naquela época não era como hoje. Você tem um tanto de suplemento alimentar. Na época que eu tinha 18 anos, era 1988. Não tinha suplemento alimentar. E era engraçado, né? Porque minha mãe falava assim, você não come carne, então eu vou fazer peixe. Peixe é carne. Eu falava assim, não, vou fazer peito de frango. Coitado do frango também. Vai matar o frango do mesmo jeito. Então, não se entendia muito bem isso. E aí eu tive orientação médica. Falei, olha, você não vai conseguir manter seu ritmo se você não voltar a comer carne. Quando eu voltei a comer carne, eu passei mal. Muito mal. Fui na churrascaria, passei mal. Olha, muito pesado o alimento, me fez mal. Na outra semana, eu passei todo dia na churrascaria. A situação é tão grave para o corpo humano que eu parei de comer carne. Em um mês, eu perdi 11 quilos. Quando eu voltei a comer carne, eu ganhei 13. 2 de lambuja. Em uma semana. Precisa que esse nutriente que a carne oferece. É mais ou menos isso, né? Infelizmente, pra gente. Talvez existam umas pessoas que comam carne. É engraçado, eu conheci muito indiano. Eu morei fora, né? E o indiano não pode comer carne, né? Mas fora da Índia ele come. É uma coisa bem interessante. Eles vão no McDonald's, eles comem a carne. E falam assim, mas você não pode comer carne? Na Índia, não. Porque faz muita falta, sabe? E você vai falar que os homens mais fortes são indianos, não tem jeito, né? Nós ainda necessitamos. Tem uma pergunta que foi feita por Divaldo, ele foi muito criticado. Divaldo, vocês sabem quem é? Divaldo Pereira Franco. Você sabe quem é? Um orador espírita, bem famoso. Ele é um exemplo de ser humano. Ele fez a Mansão do Caminho na Bahia. Ele pegou um bairro de alta criminalidade, hoje a criminalidade é zero. Ele fez uma espécie de super orfanato lá. E ele não ajudava, não é só um orfanato para pegar filhos que não tinham pais. Ele pegava os pais que não conseguiam ajudar os filhos e ajudava todos, a família. Muito bonito. Aí perguntaram para ele se o ser humano, se ele concordava do ser humano comer carne. Ele falou, olha, dadas as condições espirituais de evolução, nosso corpo precisa de carne. E aí eu acho que a pessoa foi mal educada e falou assim, olha, Kardec foi carnívoro, Chico foi carnívoro e eu, como ele, sou carnívoro também. Na verdade, você vai falar, Jesus comeu peixe. Nós sabemos disso, não está escrito em lugar nenhum, mas ele era pescador. De vento ele não vivia, ele era ser humano, precisava comer as coisas. Naquela época, ser vegetariano era muito difícil, porque era só pão, então pão e vinho, estava morto, não tem o que fazer. Então a questão é da necessidade do corpo humano, ainda, mas nós vamos evoluir para não comer. Vai chegar um momento que nós não vamos querer comer carne. Já estão reencarnando pessoas que têm uma certa aversão à carne. Não é porque a carne é carne, mas por causa da questão do sacrifício dos animais. Mas a situação é séria e nós temos que evoluir para isso, porque Emmanuel falou que enquanto um animal for morto na terra para alimentar um ser humano, haverá obsessão na face da terra. Então o processo obsessivo só vai acabar quando nós pararmos de matar os nossos irmãos. Então a sua pergunta é muito importante, muito relevante. Não sou a favor de matar animais. Já agora, mais velho, eu tenho uma certa dificuldade de comer carne. Tenho uma certa dificuldade de comer. Outras vezes, é até interessante, eu fico 3, 4 dias sem comer carne. Quando vê, eu já estou comendo carne sem perceber, porque o organismo está sentindo falta. Você entende? Eu acho que quem tentou fazer isso, como eu tentei, sabe disso. E eu conheço muitos ex-veganos, por questão até de saúde. O indivíduo perde a energia. Se tem aquele que consegue, ele já é um espírito
que nesse ponto evoluiu mais, já tem condições maiores que a nossa. Nesse momento, eu gostaria de ser vegetariano, mas seria uma bobagem, porque a minha forçação para ser vegetariano provavelmente trouxe para mim um diabetes uns 15 anos mais cedo do que deveria, devido à quantidade de carboidrato que eu ingeri para tentar suprir a falta de carne. Entendeu, né? Gravidade. Então é uma situação complexa essa. E a sua pergunta foi importante nesse sentido. Então, eu entendi, é pura necessidade Ainda de um corpo da nossa primitivo. evolução. A gente não evoluir e necessita disso ainda. Então. Ainda. Nós precisamos. Precisamos disso. Você quer ver? Vamos fazer um raciocínio científico, lógico científico. Se nós parássemos de produzir carne no planeta, o que aconteceria? Principalmente nas regiões e para as crianças que precisam desenvolver o cérebro, desenvolver o corpo, desenvolver a estrutura metabólica dela para ser um adulto saudável. Você acha que nós conseguiríamos fazer isso com as nossas crianças, por exemplo? Você entende a questão? Então, no momento, a gente não consegue. Mas nós vamos conseguir. Vai chegar um tempo em que nós não vamos sentir a necessidade da carne. Mas olha só, essa daqui me mostrou um negócio chamado whey. Eu conheci, né? Whey. Aí a gente está tomando lá proteína com leite. Gente, na minha época, não tinha isso, não. Proteína com leite, só você pegasse um pão com bife e com leite. Não. Agora você vai lá, bota o negócio, ainda tem gostinho de baunilha. Fígado não. Não, mas não. Nem fala uma coisa dessa. Nossa, fazia mal, eu não gosto de fígado. Desculpa. Mas assim, a gente vai lá, mistura, faz essa coisinha. Nós estamos melhores hoje. Bem melhores. Mas, por exemplo, havia um tempo em que era impossível o indivíduo não se alimentar de carne, a não ser que não tivesse. Né? E houve um tempo em que a carne que a gente comia, como homens da caverna, era sem ter passado pelo fogo. Depois passou pelo fogo. Aí descobriram que quando botava sal ficava melhor. Aí nós descobrimos a pressão alta. Então a coisa foi começando. Na verdade, nós chegamos no ponto dos enlatados com alta densidade energética em compostos pequenos. Então agora estamos evoluindo para virar homem da caverna de novo, para comer só folha. Só que antes nós tínhamos organismo adaptado. Um dos homens que evoluiu, isso é uma coisa até que eu não lembrei de falar antes. Dos hominídeos que evoluíram, aquele que formou a gente era carnívoro. Porque o cérebro pôde crescer, a estrutura física pôde crescer por causa de comer carne. Então houve uma mutação em que essa musculatura nossa aqui, né, ela saiu dessa região que é no macaco, ela aqui, ó, a mastigação nossa, ela é aqui. Do macaco, ela vem aqui, ó. Pra você ter ideia da força do músculo, porque assim, ó, você pega uma vara, se você for levantar a vara aqui é difícil. Mas se você fizer assim, ela levanta mais fácil, concorda? Então, quando a musculatura está aqui, a força que esse músculo faz, se for igual à minha, a potência é muito maior. Agora, o nosso músculo veio para cá, então, quando eu mastigo, eu chego a fazer 800 quilos de força nos meus dentes anteriores aqui. É muito forte. Só que esse músculo saiu da testa, e a testa ficou livre, e a testa cresceu e cobre o cérebro maior. Então, o carnívoro evoluiu para ser o homem de hoje. Então, nós somos derivados dos carnívoros e não dos vegetarianos. Então, só pôde evoluir o tamanho do cérebro, a estrutura física, a compreensão física para o homem chegar até hoje, porque ocorreu a formação dos hominídeos carnívoros. O próprio leite, então, a criação dele foi feita para isso, para estraçalhar, morder. Nós temos caninos, exato. Entende? Por isso chama canino. Parece dos cães. Senhora? Aquela pergunta que Canadá, eu acabei de lembrar que no nosso Lar 2 apareceu uma cena que um espírito já mais evoluído tinha mais ou menos um grupinho dele de andar assim. Aí teve um que tinha acabado de entrar e ele foi lá pro canto dos. Umbral? Umbral. Aí eles ficavam assediando ele, mas aí ele não ficou assediado. Porque ele já tinha evoluído, né?
É isso. É muito, gente, criança é muito bom falar, né? Um espírito evoluído tá com os coleguinhas ali no grupinho deles, entendeu? É lindo isso. Muito bonitinho que você falou. É verdade, a gente forma grupos na evolução, né? Então nós vamos voltar para aquela ideia do Cristo. Esse homem que era antes, nós falamos disso tudo, por que eu senti a necessidade de nós falarmos isso? Porque essas questões espíritas, se a gente não estuda, a gente fica sem, né? E isso está em vários livros diferentes. Então, por exemplo, no estudo do Livro dos Espíritos, no estudo do livro Gênesis, do Céu e Inferno, do livro dos Médiuns e dos livros do Chico, principalmente o livro A Caminho da Luz do Emmanuel, e os livros, 13 livros da chamada Vida Espiritual, escrita pelo André Luiz, através da mediunidade do Chico. E lá essas coisas, eu estou pegando essas informações para trazer para vocês aqui. Tá? São desses vários pontos diferentes. Tem mais livro como Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Brasil Mais Além, e alguns outros livros da obra do Chico também, que são livros que falam um pouco dessa questão da evolução, do Cristo. Mas quem foi o Cristo? Cristo é o Deus homem, aquele que, em nome de Deus, veio trazer a vontade dele. Por isso que João já sabia que ele era antes dele. Falando tudo isso só para falar isso. Só para falar que o homem é mais velho, né? Idoso. Porque era primeiro do que eu. Então, ele nasceu primeiro que nós. Porque João também é humano, né? João Batista. E eu não o conhecia. Mas para que ele fosse manifestado a Israel, por isso vim eu batizando com água. Ou seja, eu vim preparar a vinda do Cristo. O profeta Isaías disse, e ele falou isso antes, né? Eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então ele veio para preparar a vinda do Cristo, para falar do Cristo. João já sabia disso. João é um dos espíritos mais esforçados que trabalhou com Cristo. E o Cristo fala disso. Em verdade vos digo que dos nascidos de mulher, ninguém foi tão grande quanto João Batista. Pelo esforço que ele fez para ser um espírito melhor. E ele foi o profeta Elias. Então ele vem trabalhando para o Cristo há muitos anos, milhares de anos, né? E ele também, como a gente, passou pelas dificuldades, é um espírito mais velho do que nós, ele não é um espírito provavelmente que evoluiu no mesmo nível que nós. Nós aqui somos espíritos idênticos no processo evolutivo. Mas João era mais evoluído porque parte da evolução dele foi no planeta, ele é mais velho um pouquinho, nasceu um pouco antes dessa situação toda. Deus ajuda sempre através dos seus filhos. Seus filhos ajudam os outros irmãos. Os mais velhos têm sempre responsabilidade com os mais novos. Aquele que está um pouco acima sempre precisa olhar para quem está abaixo, dando a mão, chamando e auxiliando. Né? Oi? Também, espíritos bem evoluídos. Maria é um espírito altamente evoluído. Eles não seriam pai de Jesus se não fosse assim. Por exemplo, vou dar um exemplo disso. José ouvia os espíritos, falava com o anjo. Que médium que fala com o anjo? O anjo chegou para Maria para anunciar o Cristo. Que médium que fala com o anjo diretamente? O anjo é um espírito muito evoluído. Você receber a mensagem de um anjo significa que você é um espírito bem evoluído. Quando o anjo falar por você, você entende? Então o anjo veio e apareceu para Maria, né? Falou para ela, você vai ter um filho e você o chamará Emanuel, ou seja, Deus conosco. Chamar Jesus. José ouviu o espírito, o anjo chegou para ele e falou assim, vai para o Egito, porque querem matar o filho. E guiou o caminho deles. Para poder ser pai de Jesus, eram espíritos muito evoluídos. A Maria, nós sabemos que ela tem um hospital aqui na Terra para cuidar das mulheres, as mães. Ela é a grande protetora das mães do planeta Terra. José, a gente não tem muita notícia dele, não. Parece que ele é mais tímido. Ou ele está lá com a Maria, mas a gente sabe quem manda, então ele nem aparece, não é mesmo? Mas são espíritos bem evoluídos. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Porque ele tinha... João também era médium, e o anjo tinha falado com João. Você vai reconhecer o Cristo quando você for batizar e uma luz vier do céu, que ele chamou de Espírito Santo.
Como João escreveu como uma pomba, a pomba branca virou símbolo da paz. Entendeu? Mas ela tem piolho igual a pomba escura, ela tem problema igual aos outros, entendeu? Mas aí, porque como ele falou como uma pomba, o pessoal pensou numa pomba branca, ninguém ia pensar numa pomba preta na cabeça de Jesus, ficou a coitadinha das pombas cinza, preta, de outra cor, acabaram sendo colocadas de lá. Aí ficou aí, por isso que agora solta a pomba branca para todo lado, né? Quando vai fazer símbolo da paz. A coitadinha nem sabe disso, mas se ela soubesse, ela morria de tédio, né? Nossa, eu responsável pela paz nesse mundo violento, tava tudo com taquicardia, tudo passando mal. Então, assim, João sabia que aquele era o Cristo. E aqui naquele momento, depois a gente sabia disso, ele vai contar aqui, até melhor ele contar do que eu falar. Né? E eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar com água, esse me disse, o Espírito, sobre aquele que vires descer o Espírito e repousar sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito Santo. O que é batizado? Vocês lembram? Batizado é renascimento. Batizado é trazer uma renovação para o indivíduo. Então, toda vez que o indivíduo se arrepende, ele é batizado. Só que o batismo com a água, o significado era, como nós falamos, mudar o nome, aquela questão toda. Só que nós, toda vez que nós queremos ser melhores, que nós lutamos contra o erro, toda vez que nós tentamos superar as nossas dificuldades e a gente se arrepende, a gente pode se sentir batizado pelo Espírito Santo, quando o arrependimento é verdadeiro. Perguntando? Fala, Felisberto, fica à vontade. Pode falar. O seu microfone está desligado. Se quiser digitar também, a gente pega aqui. Faz tempo que levantou, não? Não, acabou de levantar. Felisberto, tem um microfoninho aí com um risquinho. Você clica nele, que aí a gente consegue te ouvir. Ou escreve. A Maria vai ficar de olho aqui, né? Então tá bom. Então, olha só. Quando ele fala isso, ele já sabia que ele era o Cristo. Quando que foi programada a vinda do Cristo para a Terra? Quando o planeta começou a ser formado por ele, já estava tudo programado. Já sabia tudo. Sabia tudo. Tudo isso ia acontecer. Mas e se as pessoas não fizerem por onde? A evolução continua e aqueles que fizeram por onde, continua a evolução com a Terra. Quem não fez por onde? Vai para outro planeta, porque Deus não deixa de auxiliar nenhum dos seus filhos. Por isso que a Terra recebeu um grupo de espíritos vindo de um outro planeta, que aquele outro planeta estava evoluindo, eles eram muito maldosos, orgulhosos, vaidosos, principalmente egoístas, não conseguiram seguir a evolução daquele planeta. Então eles vieram para cá. Vocês lembram da história da colonização do Brasil, que eles mandaram para cá só os ladrão, assassinos? É mais ou menos isso que aconteceu. Só que eles eram muito mais conhecedores do que os índios, concorda? Eles eram alfabetizados, eles tinham conhecimento das coisas de metalurgia, de indústria, de tipo de alimento. Então eles vieram para cá, apesar de serem maus, eles não iam conseguir sair o quê? Assassinando os índios. Então eles tiveram que se juntar com os índios. Os índios aprenderam com eles? Muito. Você compreende? Foi mais ou menos isso. Então os malfeitores daquele outro planeta vieram para a Terra. E aqui na Terra eles ajudaram no processo de evolução dos humanos que estavam aqui, que eram como se fossem índios. Fica à vontade. Um assunto aí que vai chegando a gente, né? E eu já tinha pensado nessa pergunta e caiu. E os índios? Qual a classificação que eles estão aqui? São espíritos como nós, que são mais novos que nós no processo evolutivo. Então, eles formam um grupo de espíritos que passaram a se tornar humanos depois que nós nos tornamos humanos, vários milhares de anos depois, e que habitam conosco. Cabe a nós sempre tratá-los com carinho. Têm direitos iguais, tudo igual. Apenas ainda não conseguiram desenvolver o desejo da tecnologia, o desejo da ciência, o desejo da moral. Tá certo, Thales. Ele está no mesmo planeta que a gente, nessa balança que é bem desigual, assim, vamos supor. Assim, se você for pensar bem, a gente está mais no setor evoluído, né? Eles teriam que conviver com a gente mesmo assim. Eles estão no cantinho deles. É por isso que nós temos crianças.
nós temos que ajudar uns aos outros. Se você pensar bem, se nós tivermos pessoas para cuidar, algumas pessoas, vamos dizer que a gente vai para um congresso de pessoas inteligentes, a gente vai ser índio. Entendeu a questão? Então, e se a gente for pegar, por exemplo, grupo de pessoas com 14, 15 anos, que a gente tiver a condição de ensinar para eles as coisas, eles vão ter que aprender conosco. Então, essa diversidade é fundamental para que o Filho de Deus trabalhe pelo outro Filho de Deus, para que os irmãos se ajudem. Entende? Não é que a cultura é ruim, é menos cultural ou é menos evoluída. Não é isso, é menos tempo como humano. É assim. É porque você vê que algum deles sai de lá, estudam, se formam, você diz, se evolui bem, né? Sim, é porque muitos nossos vão lá para ajudá-lo. Assim como Cristo reencarnou para nos auxiliar, espíritos mais evoluídos reencarnam entre eles para chamar a atenção. Então, um índio que forma, por exemplo, ele incentiva os outros a estudar. Eu dei aula na Federal do Tocantins e tive várias alunas índias. Você vê a alegria deles de formar. Vocês têm uma enfermeira na tribo, poder levar ajuda lá para as pessoas, cuidados de saúde, é uma bênção, sabe? E elas se sentiam felizes com isso. E eram pessoas muito amorosas, não tinha diferença nenhuma de nós, assim, nesse sentido. E outra, nós vamos encontrar muitas vezes entre eles pessoas com coração até melhor do que muitos, vamos chamar aqui, entre aspas, evoluídos. Né? Porque você ter inteligência não significa que você seja bom. Vamos pegar um raciocínio. Você acha que o Hitler era inteligente? Lembra o Hitler? Ele era inteligente, você acha? Ele sabia das coisas, né? Isso, sabia das coisas. Você acha que ele era bondoso? Não era, não. São Francisco de Assis, você acha que ele era mais ou menos inteligente que Hitler? Não dá para falar, mas porque era mais bondoso era, só fez bem para a humanidade. Então, uma pessoa bondosa, ela faz bem para os outros, mas é inteligente não necessariamente. Depende do estado de moral dela. Obrigado, Thiago. Entendeu a questão? Então, isso aí é uma situação que nós, entre aspas, nós estamos no mesmo nível. Uns evoluíram mais na inteligência, outros mais na moral, outros mais na arte, sabe? Cada um evoluiu num ponto e a gente se ajuda. E essa é a grande bondade de Deus. Cada um evolui num ponto e se nós formos bondosos, nós nos auxiliaremos. Aquele que não sabe matemática aprende com quem sabe, aquele que não sabe biologia aprende com quem sabe, aquele que sabe geografia ensina para quem não sabe direito, e aquele que sabe moral costuma dar exemplo. Cristo foi o exemplo da moral. Ele não precisava nem falar muito. Que crime que o Cristo cometeu para ser assassinado? Pois é, e nós assassinamos, ou seja, foram os homens bons que assassinaram Cristo? Bons não eram, porque aquele que é do bem não ia reconhecer o Cristo, não ia fazer mal para ele. Olha que coisa simples. Você vê como que a maldade aqui no planeta, ela é petulante. Se o Cristo, que pobre daquele jeito, sem poder nenhum, só faz o bem, por que os maus quiseram matá-lo? É só não dar atenção para ele. E foi que nos Atos dos Apóstolos, um dos sacerdotes falou para os outros sacerdotes: irmãos, se ele for de Deus, deixemos, porque se ficarmos contra ele, ficaremos contra Deus. E se ele não for de Deus, o próprio Deus vai acabar com ele. Então nós não precisamos nos preocupar. Olha que raciocínio bonito. Mas o resto não pensou assim, não. Isso não foi com Cristo, tá? Foi com os Atos dos Apóstolos, foi com Pedro e João que o sacerdote falou isso. Mas o próprio Cristo não fez mal para ninguém. Pelo contrário, só fez bem. E aí o raciocínio que eu faço hoje, que os nossos estudos, do nosso ponto de vista, ele tem que tocar o nosso íntimo, porque vim aqui para falar de informação e se não mexer com a gente acaba não crescendo. Então, a pergunta que eu faço é: se a gente tivesse no lugar de Pilatos, a gente mandaria crucificar? A gente pode pensar, não, mas Pilatos tinha o poder de Roma, tinha que fazer graça para o poder do Estado que ele estava comandando, que era um Estado invadido, que era o Estado de Israel, fazer graça para o sumo sacerdote controlava a multidão. Então, se Pilatos fala assim, vamos salvar o homem, ele ia junto, provavelmente. Provavelmente. Aí a gente pergunta,
E a gente, se estivesse no lugar dele? Então eu fico me fazendo essa pergunta: quando é que eu vou parar de crucificar Jesus? Quando os meus interesses materiais desaparecerem, quando eu não estiver preocupado com a opinião dos outros, mas em fazer o bem. É essa pergunta que eu faço para mim, para parar de sacrificar Jesus nesse sentido, alegórico, compreende? Nós temos que fazer essa pergunta. A gente tem condição de ser bom? Tem. Por que a gente é mal? Opção. O que é fazer o bem? Se eu não sei, eu estudo. Não é interessante isso? Vocês querem ver? Só um pouquinho, Maria. Adoro você perguntar, só para eu terminar o raciocínio. A gente, quando quer comprar um carro, a gente não faz o planejamento? A não ser quem já tem o dinheiro, né? Mas ele já planejou antes. Mas você vai fazer um planejamento. Ó, vou pegar tanto, gastar tanto, depois eu acho que eu não vou financiar, não. Vou esperar chegar, fazer todo o dinheiro. Aí você vai colocando aquilo na proposta. Você se organiza, né? Por que a gente não se organiza para falar assim, para o ano que vem eu quero ser uma pessoa menos egoísta? O que eu vou fazer? Aí escrevo. Parar de pensar muito em mim, dividir as minhas coisas, começar a visitar aqueles parentes que precisam, eu nunca vou, começar a ter paciência. Começar a ter paciência com aquelas crianças. Exatamente. É isso. O que nos vai nos fazer chegar mais perto do Cristo e sentir a alegria dele? Reforma íntima. Que não é fácil. E a gente não está acostumado a planejar reforma íntima. Quer ver? Quem fez determinados cursos estudou como fazer esse planejamento financeiro, não estudou? Planejamento de vida? Onde é que nós aprendemos a fazer planejamento moral? Não tem escola. Nem na religião. Só a doutrina espírita costuma fazer isso. Os irmãos evangélicos também. E alguns católicos. Mas quem realmente chama atenção para a reforma íntima é a doutrina espírita. Que ela fala assim, você tem que ser melhor. No Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece o verdadeiro espírito e o verdadeiro cristão, que são a mesma coisa, pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para vencer suas más inclinações. É aí que nos aproxima do Cristo. Porque bonzinho, nós não vamos ser até o final dessa vida, não. Difícil. Bonzinho assim, né? Aquela coisa, vou morrer santo. Só se ficar para a eternidade. Mas tem umas pessoas que não morrem também, né? Depois eu comento sobre isso. Mas olha só, na brincadeira, todo mundo morre. Tem umas pessoas que são tão velhas que você fala, gente, mas não, Deus esqueceu dela. Aí olha só que coisa interessante. Eu vou fazer tudo que eu posso. Gente, os espíritos do bem ficam tão felizes com isso, que aí a gente passa a ser usado para fazer o bem para os outros. Vocês compreendem? O meu desejo de fazer o bem não é que eu seja bom, não. Mas eles aproveitam o meu desejo igual aquela criança que você vê esforçada lá no primeiro ano, tentando aprender, tentando fazer as coisas. O professor não gosta? Vou contar uma dica para vocês. Aluno esforçado nunca toma bomba. Só se ele não se esforçar e mostrar que não tem vontade de fazer as coisas. Mas o professor, o coração dele não deixa. O bom professor. Eu tenho uns capetas. Então, o bom professor, ele olha e fala, nossa, com um esforço desse, eu vou ajudar esse rapaz, chama no canto, ensina, estuda, indica. Quando a gente tem vontade de fazer o bem, os bons espíritos se aproximam. E a gente começa, então, a ser o verdadeiro trabalhador do Cristo. Porque a gente vai fazer uma coisa que a maioria da humanidade não quer fazer. Sacrificar em favor do próximo. Fazer algo pelo bem dos outros, esquecendo de si mesmo. Isso é lutar contra o egoísmo e fazer a caridade. Sim, senhora. Deixar de lado, assim. Não se importar com as pessoas? Ignorar. A gente não pode ignorar os outros, mas é o seguinte, o que eu estou falando é porque quando a gente fala isso, você ainda não teve o tempo de vida para entender o que está por trás dessa palavra, porque significa não ligar para o que os outros falam, não ligar para a maledicência do próximo, de falarem mal da gente ou de nos julgarem pelo que a gente está fazendo. Agora, o que é melhor você se importar, com a sua consciência ou com a opinião dos outros? Então está resolvida a sua pergunta. E aí, como é que a nossa consciência melhora? Quanto mais eu penso em Deus e estudo o que Jesus ensinou. Compreende? Porque as pessoas, no geral, você acha que elas são boas aqui no planeta? A pergunta é, o planeta é bom ou mau?
no geral? O planeta é Não é bom. bom. Ah, o planeta, sim, valeu. Mas estou falando das pessoas do planeta, a humanidade. Obrigado, Thiago. A humanidade, você acha que a humanidade é boa? Ela tem ímpetos de bondade, mas boa ela não é, porque nós temos gente passando fome e sobrando comida nos outros países. O Chico falava assim, com o lixo da casa de muito rico dá para alimentar muitos pobres. Então, isso é egoísmo. A humanidade em si, ela não é boa ainda. Ela já foi pior? Já. Nós tivemos escravos no Brasil. Eles apanhavam, eles não eram considerados gente. Nós tínhamos servos, nós tínhamos pessoas que trabalhavam a vida inteira para os outros sem receber nada, só comida. Na minha época de menino, tinha gente que trocava sair da roça e ir para a cidade por comida para arrumar a casa dos outros só para não morar na roça. Não ganhava nada por isso. E ainda saía agradecido. As coisas mudaram, nós somos pessoas melhores hoje, mas nós ainda não somos bons. Então, se eu estudo Jesus, se eu estudo Deus, eu tenho que começar a confiar, sem fanatismo, sem egoísmo, sem maldade, que em todos os assuntos pertinentes às pessoas, eu devo fazer o que o Cristo ensinou. O que ele ensinou? Você gostaria que fizesse com você? Entendeu? Faça aos outros que gostaria que você fizesse a você mesmo. Ou seja, ama o próximo como a ti mesmo. É esse que é o ponto. A gente está acostumado a pensar nisso? A gente vai fazer alguma coisa, a gente pensa na gente ou pensa no que o próximo pode receber de benefício? Se eu já sei a resposta e não vou ficar esperando, nós somos egoístas. Porque se eu penso em mim sempre, o egoísmo ele existe dentro de mim. Aí a gente pode pensar de forma egoísta, mas como assim eu parar de pensar em mim? Essa coisa é tão grave. Se você for fazer tratamento psicológico, eles vão falar assim, pensa em você primeiro. Ah, mas o Cristo falou, pensa no próximo primeiro. E aí? O que é pensar em você primeiro, então? É pensar no próximo e a felicidade dele. Gente, amar o próximo, desejar o bem aos outros, é uma felicidade, é uma paz, é uma tranquilidade. Algo que a gente vai ter que tentar fazer, porque a alegria do outro passa a ser a nossa alegria. Isso é uma bênção. Não é você ser piegas, ser servo dos outros, não é isso. É ter energia, é crescer intelectualmente e usar a inteligência com a moral. Porque Deus não ia nos dar inteligência para ser bobinho. Cristo falou assim, sede mansos como as pombas, mas esperto como as serpentes. Ou seja, a pessoa, você está ajudando, você percebe que ela está abusando, tudo, para. Não deixa de amar, não precisa ficar bravo, precisa xingar, bater de volta. Ô, irmão, agora não dá mais. Você está abusando. Esse grau de sinceridade é muito difícil. É muito complicado. Mas a gente tem que fazer dentro da gente, porque nós somos mentirosos. O Cristo falava, hipócritas, raça de víboras. Isso serve para nós. Se nós vivermos achando que nós somos bons, o que nós vamos melhorar? Compreende? Como é que eu vou melhorar se eu acho que eu sou bom? Eu acho que tudo que eu faço está ótimo. Então eu não vou melhorar. Mas aí, quando eu começo a olhar para dentro de mim e ver que a maioria das minhas ações são voltadas para a minha satisfação pessoal, aí eu começo a ver que eu não estou muito assim pertinho do Nosso Senhor, não. O que você falou, cara, se você puder me lembrar semana que vem, é muito importante. Por quê? Quando a gente pretende fazer o mal, quando a gente já começa a fazer o mal, a gente não está sozinho, não. Tem uma multidão de testemunhas, palavra de Pedro. Nós somos envolvidos por uma multidão de testemunhas, são os espíritos. Então a gente é forçado a continuar sendo ignorante, a continuar olhando para a gente como se a gente estivesse fazendo tudo certo, para que a gente não trabalhe no bem. O obsessor, normalmente, é um espírito que nós já conhecemos do passado e nós temos inimizades. Ele não tem interesse que a gente evolua, porque ele também não quer evoluir. É o grupo de gente mal que quer que você faça parte do grupinho dele para que a consciência dele não seja tão dura. E aí nós vamos lembrar de uma pergunta do Livro dos Espíritos, que é assim, os espíritos influenciam na nossa vida? De tolos que são, eles vos conduzem. Então, assim, trabalhar com Jesus requer uma luta íntima muito grande, uma força de vontade, e ela é principalmente mental. Ou seja, eu quero fazer o bem. Você quer ver? Vou fazer uma coisa muito simples. A gente quer ir à igreja, quer ir ao templo, quer ir ao estudo espírita. As primeiras vezes você vai, depois, mas vem um desânimo, você não sabe onde é que é.
tudo dá errado. Chega gente que nunca te visitou na vida, vai na sua casa, aparece pneu fura, é um problema danado. Eles não querem que você receba ajuda. Entrou na casa espírita, assim que você entrou, nós temos obsessores. Alguns ficam de fora e se eles entram conosco, eles são adormecidos para não atrapalhar o estudo. Só isso já os ajuda, os auxilia. Para saber mais, leitura dos livros do André Luiz vai entender todo esse processo de obsessão, todo esse processo que nos envolve. Nós não estamos sozinhos. E olha que o André Luiz deixa de escrever muita coisa para que a gente não fique assustado. A gente volta lá depois. A gente deu uma saída, mas quando a gente fala da parte moral é muito importante, porque é mais importante nós crescermos em espírito intimamente do que apenas saber as coisas. Não é assim? A senhora faz a oração final, por favor? Dona Maria vai fazer a oração final. Um grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado por terem vindo. Obrigado vocês por estarem assistindo, porque nós estamos juntos aqui no processo de redenção espiritual. Vamos nos manter sempre ligados ao bem. Um abraço a todos. Nosso Mestre Jesus, nós estamos aqui reunidos em uma alegria compartilhada de termos esses momentos em que o nosso coração se acalma e os nossos olhos se voltam à tua obra divina, na busca da santificação de nós mesmos, tendo consciência das responsabilidades necessárias. Nós te agradecemos e te louvamos, Pai, pela construção da nossa terra, pelo enlevo com que nos trouxe até esse momento de reencarnação, em que nós já temos condições de receber a tua palavra e trazê-la para o nosso coração. Que nós tenhamos a força e a coragem de buscar o que a nossa consciência indica. Que nós tenhamos a boa vontade do filho que já sabe que é preciso recuperar o tempo perdido, as falhas cometidas, os séculos e milênios de negação do Pai. Nós te agradecemos, Pai. Pedimos que nos perdoe as inconsistências e os nossos defeitos, mas pedimos a tua ajuda para nos levantarmos a cada dia na busca da nossa boa parte, ainda a ser conquistada por todos nós. Muito obrigada. Obrigado a todos. Até alguns até sexta, outros até domingo, outros até terça, outros até quinta. Até mais.